Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou falar sobre ração caseira para as galinhas. Será que compensa fazer? Será que compensa comprar pronta, né? Inclusive eu vou mostrar no vídeo aí eu formulando a ração. Vou tentar esclarecer algumas dúvidas, beleza? Minha voz está rouca, garganta inflamada. E nessa semana eu não fiz quase nada aqui na granja, além de alimentar as aves e colher alguns ovos. Meu tempo tá bem curtinho. Minha mulher fez cirurgia, tá na casa da mãe. Aí eu tenho que cuidar da casa, fazer minha comida e alimentar as aves. Não tá fácil não. Mas é isso aí, vamos seguindo a vida, né? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? No final do vídeo eu mando alguns abraços. Vamos lá! Pois é, nessa semana tive que fazer mais ração. Aproveitei e resolvi fazer este vídeo para tirar algumas dúvidas. Esse é um tema lembrado com frequência e eu sempre recebo comentários de pessoas interessadas na fórmula da ração. Antes de mais nada, relembrar para vocês que os maiores gastos na criação de galinhas são com a alimentação, cerca de 70% do custo de produção. Por isso, é essencial que a ração seja de qualidade e economizar qualquer centavo é muito importante. Mas devo lembrar também que fórmulas malucas de ração podem destruir sua criação. Além de tornar o plantel improdutivo, você pode perder aves por doenças devido aos problemas nutricionais. Por isso, tudo deve ser feito com cuidado. Buscar informações técnicas de como formular uma ração é necessário. Já fiz alguns vídeos mostrando algumas fórmulas: ração inicial, crescimento e postura. Ao longo do tempo, a gente vai aperfeiçoando. Agora estou fazendo uma ração um pouco mais econômica. É necessário, pois os preços dos ingredientes subiram bastante. Vamos lá. A mistura que eu faço é a seguinte: são 6 kg de milho moído para 2 kg de farelo de soja, mais 270 gramas de núcleo e 600 gramas de calcário calcítico. Porém, eu misturo aos poucos. Coloco metade do milho, metade da soja, a quantidade certa de núcleo e o calcário, que são as partes menores. Depois, adiciono a outra metade do milho e soja. O bom mesmo é misturar as partes menores, núcleo e calcário, mais a metade da soja, depois metade do milho e assim por diante, até chegar aos 6 kg do milho e os 2 kg de soja. Dessa forma a ração fica mais homogênea. Dá trabalho, mas compensa. Tem gente que utiliza pá, enxada e etc. para misturar uma quantidade maior. Porém, eu acho que a mistura não fica muito legal. Prefiro fazer na mão. Comprar um misturador não é viável para pequenas criações. Eu ainda adiciono de vez em quando alguns suplementos. Agora mesmo estou utilizando farinha de cálcio e ADE. Nesta época fria e que algumas aves estão finalizando a muda de penas, a adição desses suplementos é muito importante. E para misturar eles à ração é mais complicado. Como são bem concentrados, a quantidade é bem menor. Esse ADE mesmo é 1 grama por quilo de ração. Deve ser misturado rigorosamente as pequenas partes, ou separar pequenas quantidades de ração e misturar. Lembrando, esses suplementos não devem ser dados o tempo todo. Tudo demais é sobra. Uma dieta desbalanceada trará problemas ao seu plantel. Algumas pessoas me perguntaram o que é núcleo. O núcleo também é um tipo de suplemento, porém ele é muito mais completo que esses outros que citei, que tem vitaminas específicas.
para aves com tal necessidade. Este núcleo de postura, por exemplo, tem tudo que as galinhas poedeiras precisam. Ele é 3%, ou seja, devem ser usados 3 kg desse núcleo para fazer 100 kg de ração. O milho e a soja sozinhos não dão conta de atender às necessidades nutricionais das aves. Por isso, o núcleo torna-se essencial. Mas existem várias opções no mercado. Então, no último cálculo que fiz, a ração estava saindo a R$ 2,28 o quilo. Nesta última compra de ingredientes, houve uma redução de R$ 10, mas com a adição dos suplementos, o preço deve se manter. Sei que o preço está saindo bem mais em conta do que comprando a ração pronta, que está na casa dos R$ 4. Para mim compensa bastante fazer a ração caseira. Para quem tem uma grande criação, acho que só serve se tiver um misturador, que custa pelo menos uns R$ 10.000, não sei exatamente. O lado ruim de formular a ração é o trabalho. Comprar os ingredientes e misturar é trabalhoso e você precisa de espaço para armazenar tudo. Mas por outro lado, você economiza e garante a qualidade da ração. Aqui a gente não encontra ração de qualidade. A última vez que comprei ração pronta, já veio estragada. Aí complica. Eu tinha vontade de comprar a ração granulada ou peletizada, que é bem melhor para o aproveitamento das aves, além de haver uma diminuição do desperdício na hora do consumo, mas eu não encontro. Então volto a dizer, numa criação assim, como a minha, rústica e pequena, vale muito a pena fazer uma ração caseira, mesmo que a mistura e os níveis nutricionais não sejam iguais aos de uma ração industrial. De qualquer maneira, as aves produzem bem e com qualidade. Elas têm acesso ao piquete, onde comem alguma besteira, né? A gente joga restos de alimentos alternativos e etc. Isso vai compensando qualquer deficiência na ração. Eu jogo milho em grãos de vez em quando, mas cada vez menos. É que elas trocam a ração pelo milho, deixando o comedouro cheio de ração ou sendo cada vez mais seletivas, comendo somente as maiores partes, né? O pó da ração fica todinho. Eu parei de misturar o óleo à ração, pois não faz tanta diferença e é caro. É bom lembrar que no farelo de soja ainda contém um pouco de óleo. A porcentagem de soja nesta ração está na casa dos 22%, é suficiente. Sei que a produção de ovos aqui está boa, apesar de estarmos numa época em que muita gente reclama de baixa produção. Bom, mudando de assunto, a bandidinha da Garnizé não aceitou o ninho com os 4 ovos das suras e ameraucanas. Então, resolvi deixar outra galinha continuar o serviço. Vamos ver no que dá. Em breve contarei uma novidade bem legal para vocês. Aguardem. Agora quero mandar alguns abraços. Um abraço para Márcio Vasconcelos, do Criatório de Pedra, Cafarnaum, Bahia. Abraço também para o Elmo, do Criatório Policarpo. Netinho, de Barbalha, Ceará. Alessandro Lima, de Rurópolis, Pará. Wellington Santos, de Sátiro Dias, Bahia. Um salve para o canal Aves Ornamentais. Abraço para José Arearan e Robert dos Santos, de Retirolândia, Bahia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!